Taiwan é uma terra de contradições surpreendentes. Para o mundo, é um titã da alta tecnologia, o escudo de silício do planeta. Mas, sob os arranha-céus reluzentes e templos antigos, reside uma paisagem social tão bizarra quanto fascinante. Das belezas da Noz de Betel, iluminadas por neon em cabines de vidro, aos distritos adultos secretos e hiperorganizados, e a visão intrigante de foliões desmaiados nas ruas de Taipei, a realidade de Taiwan desafia toda a lógica. Esta noite, vamos além dos folhetos de viagem para explorar as sombras ocultas desta ilha de 23 milhões de pessoas. Você está pronto para a verdade? Antes de começarmos, clique no botão curtir e inscreva-se para se juntar à nossa jornada pelos maiores mistérios do mundo. Vamos mergulhar. O coração do dragão, identidade, história e poder do silício. Para realmente compreender o mistério de Taiwan, devemos primeiro remover as camadas de sua base complexa. Esta ilha, muitas vezes presa em um cabo de guerra geopolítico implacável, é muito mais do que apenas uma vizinha da China continental. É uma alma distinta, forjada através de séculos de mudanças no domínio colonial e resiliência. Você sabia que os primeiros marinheiros portugueses ficaram tão impressionados com seus picos de esmeralda que a chamaram de Ilha Formosa? Sua história é um carrossel vertiginoso de influência, passando dos espanhóis e holandeses para a dinastia Qing, antes de passar por 50 anos de rigorosa colonização japonesa a partir de 1895. Esta era japonesa deixou uma marca indelével na arquitetura da ilha, na cultura do chá e até mesmo em sua disciplinada etiqueta social. No entanto, a transformação mais radical ocorreu após a Guerra Civil Chinesa, quando o governo nacionalista de Chiang Kai-shek recuou para a ilha. Esta migração desencadeou o que os economistas chamam de Milagre de Taiwan, um período de crescimento explosivo que transformou uma terra agrária, devastada pela guerra, em um dos 4 tigres asiáticos. Avançando para 2024, os números são impressionantes. O PIB per capita de Taiwan disparou, rivalizando com as nações mais ricas da Europa e superando muitos de seus vizinhos. No centro desta dominância global está a TSMC, a fabricante de semicondutores mais avançada do mundo. Frequentemente chamada de escudo de silício, esta única empresa produz os chips microscópicos que alimentam tudo, desde o seu smartphone até IA avançada e caças a jato. Sem esta ilha, o mundo moderno literalmente pararia. No entanto, à medida que nos afastamos do mundo estéril de jalecos brancos dos parques de alta tecnologia, encontramos uma sociedade que permanece profunda, quase obsessivamente, enraizada no místico e no antigo. Guardiães espirituais, templos, tabus e a arte da sorte. Afaste-se do brilho neon dos centros tecnológicos e você será imediatamente envolvido pelo aroma doce e pesado do incenso de sândalo. Em Taiwan, o mundo espiritual não é um conceito distante, relegado aos domingos. É uma parte viva e pulsante de cada esquina. A ilha abriga mais de 15 mil templos, onde dragões de pedra intrincados e divindades folheadas a ouro vigiam o ritmo frenético da vida no século XXI. Mas você já se perguntou por que esses templos são tão incrivelmente vibrantes e barulhentos? Eles não são apenas locais de adoração. São os pilares sociais da comunidade. Aqui, as pessoas consultam os deuses para tudo, desde passarem um exame de admissão universitário exaustivo até escolher a data de um casamento ou até mesmo buscar conselhos sobre o mercado de ações. Os rituais em si são um espetáculo de energia bruta. Durante a peregrinação anual de Matsu, a ilha se transforma em um mar massivo e carnavalesco de fogos de artifício e tambores, atraindo milhões de devotos em uma demonstração de fé que beira o hipnótico. Nos pátios dos templos,
você pode presenciar os Badiajiang, os 8 generais, cujos rostos são pintados com padrões demoníacos e aterrorizantes destinados a afastar espíritos malignos, enquanto realizam danças rituais. Se você estiver na cidade de Kaohsiung, no sul, deve visitar os icônicos pagodes do dragão e do tigre, mas cuidado! A tradição local dita um caminho muito específico para evitar catástrofes. Você deve entrar pela boca do dragão para simbolizar força e sair pela boca do tigre para afastar o infortúnio. Essa crença profunda em mudar a sorte fornece um cenário estranho e sobrenatural para uma ilha que, de outra forma, se orgulha de sua precisão científica. É um lugar onde os deuses fazem tanto parte da população quanto as próprias pessoas. Velocidade e virtude, a metrópole moderna e o progresso social. Agora, vamos mudar de marcha e observar o pulso puro da ilha, seu movimento. Se você quiser ver o auge da eficiência taiwanesa, precisa embarcar no trem de alta velocidade, HSR. Imagine um trem tão suave que uma moeda equilibrada em sua borda não cairia, viajando da capital do norte, Taipei, ao coração industrial do sul, Kaohsiung, em apenas cerca de 90 minutos. Esta jornada, que antes levava um dia inteiro, é agora uma experiência contínua que parece mais o embarque em uma aeronave de luxo do que em um trem suburbano. As estações são catedrais de vidro e aço, consistentemente classificadas entre os sistemas de infraestrutura mais limpos e pontuais do planeta. É um testemunho de uma sociedade que valoriza o tempo e a ordem acima de quase tudo. Mas, ao emergir no coração de Taipei, a paisagem urbana oferece um tipo diferente de admiração. A Torre Taipei 101 ergue-se sobre a cidade como um gigante caule de bambu cor de jade, uma maravilha da engenharia projetada para balançar durante tufões e terremotos. A poucos quarteirões de distância, uma tradição mais sombria continua no memorial de Chiang Kai-shek, onde multidões se reúnem em silêncio total para assistir à troca da guarda. Os soldados se movem com uma precisão mecânica e congelada que parece uma relíquia de um século diferente. No entanto, logo do lado de fora desses portões, você verá a famosa Rainbow Road, pintada vividamente no asfalto de Ximending. Este não é apenas um ponto de foto para turistas. É um símbolo orgulhoso da evolução social. Taiwan destaca-se como a primeira jurisdição na Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, exibindo um DNA cultural único, onde a tradição militar conservadora e as liberdades modernas radicais não apenas coexistem, elas prosperam juntas. Mas o que acontece quando o sol se põe, a chuva começa a cair e a máscara disciplinada da cidade começa a escorregar? Devoção doméstica, chuva, resiliência e o fenômeno dos pets. Se você passar mais de um dia em Taiwan, perceberá rapidamente que a ilha tem uma relação complicada com a água. Devido ao seu clima subtropical, a chuva é uma companheira constante, muitas vezes chegando em aguaceiros repentinos e torrenciais que transformam as ruas da cidade em rios cintilantes de reflexos de neon. Mas, em vez de parar completamente, a sociedade taiwanesa se adaptou com uma resiliência silenciosa e comunitária. Você já notou os suportes de guarda-chuvas do lado de fora de lojas de conveniência ou prédios públicos? Em uma demonstração emocionante de confiança social, muitos deles são guarda-chuvas comunitários, gratuitos para qualquer pessoa usar quando as nuvens desabam, com a simples expectativa de que você os devolva ou os passe adiante. Nos parques, apesar da umidade, você verá a geração mais velha engajada nos movimentos lentos e graciosos do Tai Chi, seus corpos movendo-se em harmonia com o ar úmido, provando que a vida aqui não para por causa do tempo. No entanto, há outra tendência mais curiosa, dominando a paisagem doméstica: a ascensão do bebê de pelos. Em uma sociedade onde as taxas de natalidade estão despencando,
Muitos jovens taiwaneses estão escolhendo animais de estimação em vez de filhos. Mas estes não são apenas cães de guarda. Eles são tratados como realeza. Não é incomum ver um Lulu da Pomerânia ou um Poodle sendo empurrado em um carrinho de luxo, vestindo roupas sob medida que custam mais do que uma camisa de grife. Taiwan tem uma indústria florescente de spas de luxo para pets, padarias especializadas para cães e até serviços funerários para animais queridos. Essa obsessão atingiu um pico legal quando o governo proibiu oficialmente o consumo de carne de cães e gatos, impondo multas pesadas e humilhação pública aos infratores. É uma mudança fascinante no tecido social. Uma cultura que antes via os animais através de uma lente pragmática, agora lidera o mundo em um estilo de vida e proteção centrados nos pets. After Dark, o pulso caótico de neon e o fenômeno do colapso. Quando o relógio bate meia-noite, a versão disciplinada e ordeira de Taiwan começa a desaparecer, substituída por uma energia bruta e caótica. Os mercados noturnos como Shilin ou Haohe tornam-se o coração pulsante da cidade. Uma sobrecarga sensorial de grelhas fumegantes e vendedores gritando. Mas vá em direção aos distritos de baladas sofisticadas, como Xinyi, e você testemunhará um fenômeno que gerou debates intermináveis nas redes sociais: o colapso de rua. É uma visão impactante. Profissionais jovens e bem vestidos, particularmente mulheres, deitados e dormindo profundamente no pavimento frio ou debruçados em bancos após uma noite de bebedeira. Em muitas cidades ocidentais, isso seria uma receita para o perigo. Mas, em Taiwan, há uma sensação de segurança estranha, quase surreal. Os transeuntes muitas vezes passam por esses foliões colapsados, com uma indiferença que beira o bizarro. Por que ninguém intervém? É um sinal de uma sociedade fria e desconectada? Ou é o testemunho definitivo da baixa taxa de criminalidade da ilha? Na internet, os debates são acirrados. Alguns argumentam que a cultura do sono embriagado reflete a imensa pressão que os jovens enfrentam em suas vidas profissionais, uma necessidade desesperada de abandonar a rígida máscara social que usam durante o dia. Outros comparam essas cenas ao caos da vida noturna em Londres ou Nova York, apontando que em Taiwan você pode perder sua carteira enquanto está desmaiado e provavelmente a encontrará ainda no seu bolso quando acordar. É um mundo onde a intoxicação extrema encontra a segurança pública extrema, criando uma paisagem noturna que parece ao mesmo tempo sem lei e estranhamente protegida. A grade oculta. O mundo ordenado do entretenimento adulto. Sob a superfície caótica da vida noturna, reside uma indústria muito mais estruturada e secreta. Os distritos de entretenimento adulto de Taiwan não são as zonas de luz vermelha barulhentas e saturadas de neon que você pode encontrar em Amsterdã ou Bangkok. Em vez disso, eles operam com um sabor nitidamente taiwanês. Silenciosos, discretos e incrivelmente organizados. Durante o dia, esses bairros parecem qualquer outra rua comercial. Mas, ao cair da noite, as sutis luzes vermelhas se acendem, sinalizando o início de uma economia oculta. Essas zonas são frequentemente geridas com precisão de nível corporativo, onde tudo, da entrada à saída, é monitorado por uma rede sofisticada de câmeras e olheiros que podem esvaziar uma sala em segundos se uma patrulha policial for avistada. Mas o que torna essa indústria verdadeiramente única em Taiwan é a presença da Legião Estrangeira. Grupos de mulheres de todo o Sudeste Asiático e da Europa Oriental que navegam neste mundo sombrio. Elas operam dentro de um sistema complexo de casas de chá ou pequenos hotéis compartimentados onde os negócios são conduzidos com um nível de silêncio que é quase sinistro. Existe um código de conduta não escrito aqui: sem barulho, sem problemas e sem atenção desnecessária.
Embora as autoridades tecnicamente proíbam essas atividades, existe uma zona cinzenta de tolerância desde que a paz seja mantida. É um mundo de altos riscos e alta segurança, onde as garotas são frequentemente protegidas por sindicatos locais, mas vivem sob a sombra constante da lei. Isso levanta a questão: em uma sociedade tão focada na ordem e na aparência, como essas vidas escondidas impactam a bússola moral da ilha? Sereias da Estrada, a lenda das beldades do Nós de Areca de biquíni. Se você se aventurar para longe dos arranha-céus luxuosos de Taipei e entrar nas empoeiradas rodovias provinciais ou nas periferias de zonas industriais, encontrará um dos visuais mais icônicos e controversos de Taiwan. Brilhando como joias de neon no escuro estão pequenas cabines de vidro, muitas vezes não maiores que uma cabine telefônica. Lá dentro, empoleiradas em banquetas altas, estão as beldades do Nós de Areca, Binlang Xixi. Vestidas com biquínis ou roupas transparentes e provocantes, essas jovens mulheres são as sereias de alta velocidade das estradas taiwanesas. Mas por que elas estão lá? O trabalho delas é vender o chiclete taiwanês, a noz de areca. Esta semente verde, envolta em folha de betel e pasta de cal, atua como um estimulante potente, muito parecido com uma dose dupla de café expresso, ajudando motoristas de caminhão de longa distância e trabalhadores da construção civil a permanecerem acordados durante turnos extenuantes. A presença dessas mulheres é uma aula magistral de marketing visual, que beira o surreal. Por décadas, esta tem sido uma economia clandestina em expansão. Uma mistura exclusivamente taiwanesa de agricultura tradicional e comércio sexual moderno. No entanto, a indústria está sob fogo cruzado. As regulamentações governamentais apertaram, empurrando muitas dessas cabines dos centros das cidades para as margens rurais, citando preocupações tanto com a segurança no trânsito quanto com a moralidade pública. No entanto, para muitas dessas mulheres, a cabine de vidro é um lugar de sobrevivência e independência. Enquanto os críticos a veem como exploração, algumas trabalhadoras a veem como uma forma de ganhar um salário muito superior ao que conseguiriam em uma fábrica ou loja. Continua sendo um símbolo marcante da cultura cinzenta de Taiwan. Uma mistura de consumismo bruto, a necessidade de uma solução rápida e o uso sem remorso da forma feminina para impulsionar as engrenagens da indústria. Vortex de sabor. Mercados noturnos e a revolução livre de crueldade. Para vivenciar a alma de Taiwan, você deve seguir o seu olfato até os mercados noturnos. Mas espere, antes de mergulhar nas iguarias fritas, você sabia que Taiwan é frequentemente aclamada como um reino vegetariano global? Quase 14% da população segue uma dieta sem carne, impulsionada por profundas raízes budistas e uma obsessão moderna pela saúde. Isso levou a algumas das culinárias à base de plantas mais criativas do mundo. No entanto, embora a ilha seja progressista com os vegetais, ela é ferozmente protetora com seus animais. Taiwan ganhou as manchetes internacionais como a primeira nação asiática a proibir oficialmente o consumo de carne de cães e gatos. As leis não são brincadeira. Os infratores enfrentam multas pesadas e têm seus nomes e rostos expostos publicamente. É uma sociedade que traça uma linha rígida entre o que é um animal de estimação e o que está no prato. Mas, para o comedor aventureiro, os mercados noturnos ainda são um desafio de sabores extremos. Você já sentiu o cheiro do tofu fedorento? O aroma é frequentemente comparado a meias sujas ou lixo podre. Mas o sabor é um tesouro local amado. De omeletes de ostras e bolos de rabanete fritos aos lendários Will Cakes recheados com creme doce, a cultura alimentar aqui é uma busca incessante pelo quequê, um termo local para aquela textura perfeita, elástica e mastigável. Você pode ver vendedores puxando macarrão com maestria ou cozinhando cestas de xiaolongbao,
bolinhos de sopa, no vapor, com uma velocidade que rivaliza com uma linha de montagem de fábrica. É um mundo onde receitas antigas são servidas sob o zumbido do neon moderno, e onde a comida é a linguagem definitiva da hospitalidade. Mas, mesmo neste paraíso de sabores, o elemento humano continua sendo o mistério mais complexo de todos. A gaiola dourada, liberdade, independência e a divisão social. Ao olharmos mais de perto para as mulheres que navegam por essas paisagens urbanas, as trabalhadoras de escritório, as frequentadoras de casas noturnas e aquelas nos setores adultos, surge um quadro complicado da independência feminina. As mulheres taiwanesas estão entre as mais instruídas e socialmente móveis da Ásia. Elas ocupam cargos de alto escalão na tecnologia e no governo, desfrutando de um nível de proteção legal e liberdade que é a inveja de muitos. Você pode ver isso na maneira como elas se movem pela cidade, ousadas, elegantes e aparentemente sem medo da noite. No entanto, essa liberdade vem com um custo oculto. O fenômeno do colapso de rua que discutimos anteriormente é frequentemente visto por sociólogos como uma rebelião contra o peso esmagador de ser a mulher perfeita, esperada para ser uma profissional de alto desempenho durante o dia e um pilar familiar tradicional à noite. A controvérsia se aprofunda quando olhamos para as mulheres nas indústrias das sombras. Há uma profunda cobrança social em relação àquelas que optam por vender seu capital, seja através do vidro de um quiosque de nós de Bethel ou das cortinas de veludo de um clube privado. Enquanto o público muitas vezes desvia o olhar com uma sensação de indiferença embriagada, o mundo digital não é tão gentil. Fóruns online são campos de batalha onde alguns usuários rotulam esses estilos de vida como decadência moral, enquanto outros os defendem como a expressão máxima da autonomia corporal em uma sociedade capitalista. É um paradoxo de escolha. Em uma terra de imensa riqueza e segurança, por que tantos sentem a necessidade de escapar para a névoa do álcool ou o segredo do submundo? Ao chegarmos ao fim de nossa jornada, percebemos que o maior mistério de Taiwan não é sua tecnologia ou seus templos, é a tensão silenciosa entre a vida que as pessoas mostram ao mundo e a vida que levam quando as câmeras não estão rodando. Enquanto o sol da manhã nasce sobre o Taipei 101, as luzes de neon das barracas de nós de Bethel se apagam e a cidade retorna ao seu ritmo disciplinado e de alta tecnologia. Taiwan é uma obra-prima de contradições, um lugar onde o futuro é construído em silício, mas a alma permanece ancorada em mistérios antigos e na luta humana bruta. Vimos a beleza, o caos e as sombras que os turistas raramente encontram. Isso muda a forma como você vê a Ilha Esmeralda, ou faz você querer conhecê-la ainda mais. Se você gostou deste mergulho profundo, não se esqueça de esmagar o botão de like e se inscrever para mais histórias não contadas de todo o mundo. Deixe um comentário abaixo. Qual parte de Taiwan mais te surpreendeu? Obrigado por assistir e nos vemos na próxima descoberta.